Vejam o que está acontecendo lá em certas regiões do Irã. Começam a aparecer cartazes. Aí podemos ver onde estão tentando recrutar pessoas para serem membros do Hezbollah. Supostamente, eles pagam $1.000 por semana ou algo assim. A questão aqui é, por que eles precisariam recrutar pessoas dentro do Irã? Se sempre foram libaneses, xiitas, os que são recrutados para esse grupo radical. Evidentemente, isso está gerando muitas dúvidas. Os anúncios de recrutamento desse grupo radical provavelmente estão oferecendo valores exagerados, né? De $1.000 por mês, principalmente exagerados para a região. É preciso lembrar da queda do valor da moeda do Irã, certo? Então é um dinheiro bem considerável para eles. Agora, ao longo de toda a sua existência, o Hezbollah recruta libaneses, apenas libaneses, xiitas, mas não iranianos. Isso significa que ou eles estão ficando sem pessoal e já não estão recrutando pessoas suficientes lá daquele lado. Um ponto de fraqueza. O que está acontecendo? Israel já vem causando grandes danos há alguns anos. Além disso, muita gente não quer pertencer a esse grupo. São xiitas, mas não querem fazer parte de uma milícia radical, certo? Para uma organização que se projetava como aquela que queria controlar a região, cada vez está mais enfraquecida. Por isso, o governo atual do Líbano tem aumentado a pressão sobre esse grupo. Vamos ver o que acontece, mas é um tema que precisa ser acompanhado. Enquanto isso, seguimos para outros assuntos importantes, pois a inteligência dos Estados Unidos. A inteligência de Washington está alertando que Netanyahu estaria prestes a romper o acordo com o Irã. E você pode dizer, mas Netanyahu não tem um acordo. Não, ele não tem um acordo, mas pode influenciar na região para que o acordo não seja realizado. Segundo revela, e isso é o que diz o The Washington Post, esse meio de comunicação americano revela que agências de inteligência dos Estados Unidos estão considerando. É provável que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, adote medidas que compliquem ou substituam os esforços para consolidar um acordo de paz duradouro com o Irã. Ou seja, haverá movimentos que veremos em breve nos quais, a partir dos escritórios de Netanyahu, será planejada a ruptura, não o que leve a que cheguem a um não acordo. Um dos pilares do entendimento entre Washington e Teherã contempla a redução ou o fim das hostilidades no território libanês, algo que Israel, evidentemente, precisa ser discutido, ou seja, o fim. Por um lado, que o Hezbollah não ataque Israel, mas também que Israel não ataque o Hezbollah, e essa é a parte que Netanyahu não gosta. Um dos pilares do entendimento é esse, mas também há setores da coalizão. O governo israelense insiste em manter a ofensiva contra o Hezbollah e rejeita qualquer ação vista como concessão ou derrota estratégica. Porque ele não continuar atacando-os quando já estão muito enfraquecidos, poderia ser visto como uma perda, como uma capitulação, como uma rendição. E isso, obviamente, Israel não está aceitando isso, né? A reunião prevista na Suíça, que vai acontecer amanhã, é uma reunião prévia, já que não foi dito, não vai ser assinado amanhã o acordo, supostamente, né? Nisso eles avançam e assinam, mas agora, neste momento, o estágio Hermos neste momento é uma reunião. Agora a gente conversa mais sobre o assunto. Assinar, há pouco estávamos conversando sobre tudo isso que está acontecendo agora. A reunião proposta na Suíça gerou incerteza e evidenciou a possibilidade real de conflito. Pues no solamente incertidumbre, sino que también muestra cómo los... De uma forma diferente. Por exemplo, ele é o responsável por controlar toda a área dentro do governo. Segundo ele, aos 15 mil militares norte-americanos que participaram durante a reunião, refugiados, segundo ele, aos 15 mil militares norte-americanos que participaram do bloqueio nesses meses e indicam um possível recuo. Enquanto o Irã endurece sua política interna, chegando até a fechar o Estreito de Hormuz novamente, os Estados Unidos dão um passo para trás. Israel, segundo ele, terá amanhã uma reunião prévia, pois o acordo não deve continuar, mas será assinado sem rompimento de entendimento. Está em reunião prevista.
está en juego pues que Israel se quede solo, ¿verdad? Que Israel fique sozinho, certo? Também está em jogo vai ser. También que Hormuz sea controlado. Amanhã é o que os Estados Unidos estão planejando, porque os Estados Unidos dizem em uma reunião Digo lo que está planificando Estados Unidos, porque dice Estados Unidos que, se caso não houver acordo nos próximos 60 dias, os Estados Unidos vão comprar pedágios na região. Ou seja, vejam só o que foi assinado. Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos esclareceu que o pacto com o Irã prevê uma livre circulação, sem pedágios, sem cobrança. Estranho? O que é isso? Reunião? O presidente dos Estados Unidos esclareceu que o pacto com o Irã prevê liberdade na região sem nenhuma cobrança. No entanto, ele afirma que se finalmente for tomada a medida de começar a cobrar pelos serviços prestados, adverte que então os Estados Unidos é que vão impor pedágios. Isso foi dito em uma reunião prévia. Não se deve impor pedágio. Ele afirma que não haverá pedágios no Estreito de Hormuz, nem durante o acordo. Ou seja, agora não vai haver pedágios, não vai haver nenhuma cobrança. Ele diz que na reunião prevista não vai haver nenhuma cobrança de pedágio, a menos que sejam impostos pelos Estados Unidos. Se formos nós que colocarmos, sim, mas ninguém mais pode colocar pedágios na região, só se forem impostos pelos Estados Unidos. Se nós colocarmos, sim, ninguém mais pode colocar pedágios. Vai ser amanhã, só remédio aqui. Sem informações, vai ser essa. Também chama a atenção agora porque diz o canal 12 da Prevista Suíça, que é assim que está sendo divulgado. Vai ver, me perdendo aí nesse mapa que já estão marcados para amanhã. Aí numa reunião prévia que já não há, Israel não está fazendo movimentos dentro do sul do Líbano. Sim, eles vão se manter nessa zona, firmes. Movimientos dentro del sur del Líbano sí que se van a mantener en esta zona, dentro del Líbano, pero que Israel no va a estar haciendo ataques. Según los informes del FDI, los movimientos y las hostilidades han cesado. Reunião prevista na Suíça, onde Israel vai realizar ataques. Segundo os relatórios das FDI, os movimentos e as hostilidades cessaram. Eles vão manter o controle da zona que ocupam atualmente, de acordo com as instruções do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Um dos principais pontos de atrito entre os estados está marcado para amanhã, numa reunião prévia, como eles chamam. Não é que Israel então vai, não é? Primeiro diziam que não atacariam com isso. E agora dizem não, mas também que saia. E assim, né? Vão tentando ganhar espaço, não é? Ganhar espaço em tudo isso. E um dos pontos de reunião previstos entre os Estados Unidos e o Irã, desde a assinatura do memorando de entendimento, tem sido justamente amanhã. Militares israelenses enfrentam o Hezbollah no Líbano. Algo que, por enquanto, segundo o canal 12, cessou, mas as coisas estão tomando um rumo diferente. De acordo com o que estão relatando e com o que já começam a surgir algumas imagens, algumas fotos, vídeos, etc., está se vendo que há ataques. Segundo denúncias, o Hezbollah estaria lançando 50 projéteis contra as forças no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo. Ou seja, o Hezbollah estaria atirando nesse território. Estariam atacando as forças, lançando vários projéteis no sul, mesmo com o cessar-fogo. Durante a noite, o Hezbollah lançou mais de 50 projéteis contra forças israelenses. Após os ataques, as forças de defesa de Israel têm atacado alvos terroristas do Hezbollah, segundo informações no sul do Líbano. Foi o que disse um oficial militar de Israel à agência AFP. Mas enfim, o ponto é que os ataques continuam acontecendo, continuam ocorrendo movimentos, e isso não parece ter terminado. Então amanhã pode acontecer outra coisa, pode haver outro ataque. É um alerta de reunião. Una alerta de calor tremenda. Onda de calor. E não é muito diferente da que está sendo vivida aqui na Califórnia e no México, mas sim uma onda de calor que está acontecendo nesta região do mundo. Essa onda de calor já emitiu vários alertas e, olhem, se observarmos, vejam só, o pico de calor que está previsto para amanhã O pico de calor que viene para el día de mañana é tremendo, porque o calor que normalmente se sente em uma reunião prévia
Não chega a esse nível, mas digamos que bem próximo, vai ser sentido em alguns pontos da Europa. Vamos aos detalhes do que tem sido alertado, mas de início vai superar em firmeza. Em alguns pontos, as 40 graus Celsius, pois em regiões que não estão muito acostumadas, vão estar enfrentando ou 40 ou até mesmo sensações térmicas ainda maiores. O alerta máximo, por exemplo, está sendo emitido na França, na Espanha, na Itália e até mesmo em algumas outras regiões do Mediterrâneo. Os termômetros na França têm chegado a marcar até 40 graus em vários lugares. Reunião prevista na Suíça, que emitiu um alerta vermelho em dezenas de departamentos devido a episódios de calor excepcional e, acima de tudo, duradouro. A agência meteorológica Meteo France declarou alerta vermelho em 35 departamentos. E alerta na Suíça, que começa amanhã, é um alerta vermelho em 35 departamentos e alerta laranja em outros 45 departamentos. Diante dos episódios de calor que estão acontecendo, e olhem para cá, de repente, para esses lados, já que estão acontecendo, e olhem para cá, de repente, não vai se firmar. Prevista em, vamos dizer, o nível de alerta que é para eles, né? Porque quando você vê a estatística e vê os números e diz, pois é, tem problemas, tem alerta de calor, de repente alguém passou mal por lá, ou se sentiu mal por aqui, não sei o quê, normalmente não passa disso. A questão é que agora vem a temporada de calor forte e a situação deixa muitas pessoas muito afetadas ou até mesmo sem vida. Estamos falando que nesses períodos de calor na Europa já houve até milhares de pessoas que perderam a vida de forma indireta, por assim dizer. Ou seja, porque são pessoas que se sentem mal, começam a ter um golpe de calor ou algo assim e isso afeta elas, né? Ou seja, antes não eram contabilizados, mas agora que foram investigando, perceberam que toda vez que há uma onda de calor, digamos que aumentam os números de pessoas que falecem, principalmente pessoas mais velhas, que não estão acostumados ou vivem em áreas despreparadas para esse tipo de onda de calor. Então, por isso ficam tão alertas. As previsões indicam que hoje as temperaturas vão chegar a 38 graus e amanhã, domingo, entre 39 e 40 graus, em Nova Aquitânia, parte da Île-de-France, em Octa, na Occitânia, em Paris, na Borgonha e em outras regiões. Também vão ter temperaturas bastante altas, inclusive com picos de até 41 graus Celsius. Então, bom, o que vem por aí é desafiador, pelo menos daqui. Vamos ficar atentos ao que acontecer e vamos comentando. Mas isso, bom, está sendo muito intenso. Ou seja, você sabe que há regiões, se formos para áreas mais próximas ao Golfo, para o Kuwait e lugares assim, já são temperaturas próximas dos 50 graus, com sensação térmica de 52, 53 graus. Ou seja, está realmente intenso, né? Se você vai mais para o Oriente Médio, para o Sahel e toda essa região, é assim. O calor em algumas dessas regiões é impressionante. Então, vamos ficar atentos a isso. Enquanto isso, vamos para outros assuntos também importantes. Vejam, há toda uma disputa entre o que seria a primeira-ministra da Itália e este Donald Trump. Ontem já falamos disso, né? Eles vêm trocando farpas e brigando bastante. Vamos ver se conseguimos colocar isso direito. Vou tentar assim, vou colocar desse jeito para mostrar os comentários, já dublados em espanhol, do Donald Trump e depois da Giorgia Meloni, né? Eles têm trocado farpas pesadas. O que o Donald Trump diz? Basicamente, o que ele fala é que ela quer aumentar sua popularidade. Só isso. Popularidade, e que por isso ela está falando com ele e pedindo para que ele se aproxime mais dela. Basicamente, para que ela aumente sua popularidade. Ele diz, por favor, primeiro verifica sua popularidade e depois conversamos. Ele não diz isso, diz Donald Trump. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ficou me pedindo várias vezes para tirar uma foto comigo durante a reunião do G7 na França. Ela enfrenta um momento difícil na Itália em popularidade, talvez por ter rejeitado os Estados Unidos da América, um país que realmente ama e protege a Itália. Quando se tratou de negar ao Irã, ela forneceu, ou seja, basicamente pediu para deixar passar ou pousar aviões e ela disse não, não, não. Se são aviões em guerra, não podem entrar lá, certo?
Então, diante disso, eles ficaram bastante irritados. Também não foi a Espanha, nem a França, nem nada. Ou seja, nenhum país da Europa permitia que eles entrassem em seus territórios, né? Ou seja, enquanto estavam em operação de guerra. Eles não queriam fazer parte da guerra, né? E aí dizem um pouco mais adiante. Dizem que ela quer voltar a ser amiga, diz Trump, para melhorar seus números. Não, obrigado, diz o presidente J de Trump. Ele não deu muita importância. Trump mostra que isso o incomoda por terem o chamado de mentiroso, inclusive pela primeira-ministra Giorgia Meloni. E então Meloni responde para ele e diz o seguinte: vamos à mensagem de Geórgia. Ela não chama ele de presidente Trump. Esses ataques constantes e não provocados são insensatos. É isso sobre minha popularidade, que você seja meu amigo. Se certamente não me ajudou, quer dizer, ser seu amigo não me ajuda, sabe? Nem faz diferença, nem depende do meu relacionamento com você. Minha popularidade depende de defender o interesse nacional da Itália e sempre fiz isso. Foi isso que também afirmei sobre as bases militares dos Estados Unidos na Itália. O uso delas é regido por acordos que sempre respeitamos e que não podem ser violados enquanto eu for primeira-ministra. A Itália continua sendo uma nação soberana. De qualquer forma, minha popularidade não é da sua conta. Sugiro que se preocupe com a sua, diz Giorgia Meloni. Bom, então vamos ver. Agora sim, ele responde a pergunta se vai ou não, mas sim. Bom, eles estão incomodados, irritados, e ficam se dizendo quase de tudo, né? E isso também, bom, chama a atenção. Está essa imagem. Se pudermos colocar aqui, é essa imagem. Aí está. Aparecem então protestos dessa vez por parte da esquerda lá no Peru, em que eles vão às ruas. Isso já aparece em várias redes pois aparentemente a vitória de Fujimori não é aceita pela esquerda. E bom, vocês já sabem como é isso. Eles dizem que é fraude eleitoral e tal, né? Sim, estava muito equilibrado mesmo, para falar a verdade. E é muito lógico que quando fica tão empatado assim, quem fica embaixo vai querer dizer que não, né? Que não vai aceitar o resultado. Isso é quase uma lógica desse tipo de política ou de políticos, né? E, bom, é assim que vamos continuar vendo. Vamos ver, né? Se houver alguma evidência de que algo foi feito errado, então isso tem que ser levado em consideração. Mas, evidentemente, já começam a acontecer protestos enormes. Aliás, fiquem atentos ao que está acontecendo na Bolívia, porque a Bolívia também tem passado por uma série de protestos enormes por parte dos grupos próximos a Evo Morales, né? Entre outros grupos, nem todos são próximos a ele, mas muitos são. Agora, a Bolívia declarou estado de sítio, conforme relatou o próprio governo. Eles estariam entrando em estado de sítio, pensando em acalmar as coisas, pelo menos é o que dizem, para não serem sequestrados por um grupo de pessoas em todo o país. Rodrigo Paz, o presidente do país andino, teria anunciado que entraria em vigor uma medida de estado de exceção em todo o país para liberar todas as rotas. Os bolivianos não podem continuar sendo reféns, disse o presidente atual. Isso foi dito hoje, neste sábado, no dia de hoje, em que todo o país entra então em semanas de protestos ou depois de semanas de bloqueios e protestos que até afetaram o fornecimento de itens básicos, né? Pois que provocaram 16 mortes, sendo que 13 dessas 16 pessoas morreram por falta de atendimento médico oportuno porque havia bloqueios. Então, a ajuda não chegava, ainda tinha que chegar e a pessoa acabava morrendo. Já é uma das 16 pessoas que morreram por causa dos bloqueios. 3 foram por isso e outros 3 por outros motivos. Ou seja, realmente esse assunto é muito sério. Muito bom, então um grande abraço para Júlio Benavides, para Eliseu, como você tem estado, Deus continue te abençoando, como você tem estado, para toda a comunidade. Muito obrigado ao Germán, a toda a comunidade que está chegando na live. Luiz Lan, que prazer te ver por aqui. Orval Munhoz e toda a comunidade que está chegando. Olha, muito obrigado por estarem nessa live. Olhem, nós vamos agora mesmo para o próximo relatório. Vamos para a próxima live na qual vamos falar de algo que tem relação com
este Ávilo e o conselho que estão conduzindo na Casa Branca sobre o tema dos webs, assim como também algumas imagens que têm aparecido de uma suposta praga na Espanha. Vamos a isso, vamos falar desse assunto. Vamos para lá e vai ser ao vivo. Se não for automático, confiram aí mesmo aqui no canal. Já estamos aparecendo ao vivo imediatamente.